pessoas gritavam: "Fora! Sair!". Imagens nas mídias sociais mostraram centenas reunidas em frente ao gabinete do governador da AP na quarta-feira, jogando pedras em suas paredes de 5 metros de altura. Eles não podem quebrar nosso espírito. Residentes de Jenin após o cerco de Israel. Casas, carros, ruas e memoriais destruídos apimentam o campo de refugiados de Jenin enquanto Israel se retira. Mas o desafio também. O braço de Walid Rashid Mansour está azul onde um cão militar israelense o atacou, a memória tão viva quanto a ferida. "Eles entraram em nossa casa, explodiram as portas", lembrou o homem de 65 anos, no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. "Eles soltaram o cachorro deles em mim. O cachorro correu e me atacou no peito." Eles são os militares israelenses, que na manhã de quarta-feira anunciaram que estavam se retirando do campo após 2 dias de intenso ataque aéreo e terrestre no qual pelo menos 11 palestinos foram mortos, dezenas ficaram feridos. À medida que o maior cerco de Israel a Jenin em 2 décadas terminava, histórias de trauma e devastação emergiam do pequeno assentamento que abrigou 3 gerações de palestinos que tiveram que fugir de sua terra ancestral durante a Nakba, catástrofe, em 1948. Mas também ficou evidente uma firme determinação e um desafio direcionado a Israel e seus aliados internacionais. A mensagem para o mundo e para a ocupação é que este campo vai continuar, disse Ahmed Abuveile, de 56 anos, morador do campo de refugiados. "Eles tentaram destruí-lo e ele voltou." Israel justificou o ataque como direcionado a grupos armados que operam em Jenin, que se tornou um símbolo de resistência à ocupação ilegal de Israel na Cisjordânia. Mas os moradores do campo disseram que foram os civis, e não os combatentes armados, que sofreram o impacto do ataque israelense. Raed Jameel Mohamed Taleb, 39, disse que atiradores israelenses entraram em sua casa na segunda-feira e a usaram como base para lançar ataques. Taleb mora com sua esposa, mãe e 2 filhos. Por volta do pôr do sol na terça-feira, as tropas israelenses disseram a Ayman Saadi, de 46 anos, e sua família que precisavam evacuar porque os soldados queriam explodir uma casa vizinha. Saadi tem 6 filhos, incluindo uma filha com necessidades especiais e um menino de 3 anos, ambos que ele carregava enquanto a família fugia da violência. "Eles viraram os carros. Toda a área está destruída", disse ele. Isso não é coincidência, de acordo com Veile. "Eles disseram que vieram buscar os homens armados, mas em vez disso puniram o povo", disse ele. Casa virada do avesso. Depois que os soldados israelenses finalmente tiraram o cachorro de Mansour, eles arrasaram sua casa, disse ele. "Eles explodiram as portas", disse Mansour. "Eles viraram minha casa de cabeça para baixo. Eles ficavam perguntando: existem armas?" Para os residentes mais velhos, o cerco reviveu memórias de 2002, quando Israel lançou um enorme ataque de um dia ao campo de Jenin, matando mais de 50 palestinos. Em 2002 destruíram metade do acampamento. "Foi mais que isso", lembra Mansour. "Mas o que não esperávamos é como eles destruíam as estradas com os tratores." Mohamed Obaid, 33, disse que soldados israelenses também destruíram um memorial para combatentes da resistência mortos perto de sua casa. Proeminente propagandista neonazista é preso no Canadá, polícia. Canadá diz que indivíduo foi acusado pela primeira vez de terrorismo e propaganda de ódio por defender ideologia violenta. O Canadá prendeu 2 homens em conexão com um grupo terrorista, ligado à ideologia neonazista segundo as autoridades. Entre os presos estava Patrick Gordon MacDonald, 26, que supostamente ajudou a produzir propaganda para o grupo. Em um comunicado na quarta-feira, a Real Polícia Montada do Canadá disse: "O caso é o primeiro no Canadá em que um indivíduo que defende uma violenta ideologia de extrema-direita foi acusado de terrorismo e propaganda de ódio." Uma segunda pessoa foi presa em Kingsey Falls, Quebec, e pode enfrentar acusações em uma data posterior, de acordo com o comunicado. MacDonald supostamente apoiou a divisão Atomwaffen, um grupo neonazista aceleracionista formado originalmente nos Estados Unidos. O aceleracionismo é a crença de que várias medidas extremas, incluindo a violência, são necessárias para forçar o rápido colapso da sociedade e estabelecer uma nova ordem de poder.
O grupo leva o nome da palavra alemã para armas nucleares e promove a violência para derrubar governos, fomentar uma guerra racial e estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios do nacional-socialismo e da supremacia branca, de acordo com o Centro de Relações Internacionais da Universidade de Stanford. Segurança e cooperação. O grupo também é conhecido por convocar atos de violência contra grupos raciais, religiosos e étnicos, informantes, policiais e burocratas, para provocar o colapso da sociedade, de acordo com a Public Safety Canadá. O grupo tem realizado campos de treinamento, também conhecidos como campos de ódio, onde seus membros recebem armas e treinamento de combate corpo a corpo, segundo a agência canadense, que observou que a divisão Atomwaffen também está ativa no Canadá, Reino Unido e Alemanha. De acordo com a declaração da Polícia Montada divulgada na quarta-feira, McDonald foi acusado de participar da atividade de um grupo terrorista, facilitando a atividade terrorista e a promoção intencional do ódio. Vice News já havia identificado McDonald em 2021 como um prolífico propagandista neonazista que atendia pelo apelido online de Dark Foreigner. A organização de notícias informou que McDonald, na época, morava no subúrbio de Ottawa com seus pais. A partir daí, sua arte de propaganda ajudou a definir a estética de um movimento terrorista que preocupou as agências policiais em todo o mundo, relatou Vice. A organização de notícias também informou que McDonald tentou ativamente aumentar a divisão Atomwaffen, incluindo viagens internacionais para encontrar outros neonazistas no exterior. Sírios denunciam o fim iminente da ajuda transfronteiriça da Turquia. As pessoas no noroeste da Síria temem morte por fome, já que a autorização da ONU para entrega de ajuda está prestes a expirar na segunda-feira. Com a autorização das Nações Unidas para a transferência de ajuda para a Síria através da passagem de fronteira de Bab al-Awa com a Turquia se aproximando da data de expiração, as preocupações estão aumentando mais uma vez sobre as consequências se não for renovada para os sírios que vivem no noroeste controlado pela oposição. Na segunda-feira, expira a mais recente prorrogação de 6 meses aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. No passado, a Rússia ameaçou usar seu veto para evitar novas renovações, levando os residentes locais dependentes de ajuda a temerem toda vez que um período de prorrogação se aproxima do fim. A passagem de fronteira de Bab al-Awa é a única porta de entrada para a ajuda humanitária da ONU no noroeste da Síria, após repetidas objeções russas que reduziram o número de passagens de 4 para apenas uma. Mohamed Al-Fandi foi deslocado de sua casa em Homs, uma cidade controlada pelo governo no oeste da Síria por 12 anos. O pai de 48 anos de 15 filhos reside atualmente no acampamento Buri Talata, nos arredores de Sarmada, uma cidade perto da fronteira sírio-turca. A cesta de alimentos que recebemos todos os meses do Programa Alimentar Mundial dura apenas uma semana, e seu peso foi reduzido